gente vai falar de saúde. Ele mais uma vez com a gente, que é cirurgião gastroenterologista, Dr. Marcos Belotto. Bem-vindo. Querido, saudades de você. Como você tá? Também, tô Tudo ótimo, bem? graças a Deus. Bom, você tá aqui por um motivo super especial, importante, que a gente vai falar de pancreatite. Isso. É mais comum do que a gente imagina. Bem mais. Né? Então, assim, não se assustem, é mais comum do que a gente imagina. No final da nossa pauta, a gente vai falar a respeito do caso do apresentador Marcelo Rezende, só para dar uma retomada e até tirar algumas dúvidas. Porque eu acho que o que fica é assim, mas se pancreatite é algo comum, será que tem relação com o tumor do pâncreas, coisa e tal? Mandem perguntas no final da pauta, a gente conta tudo. Vamos começar com um vídeo, então. A gente tem um vídeo ilustrativo, eu acho até que vai muito bem para iniciar a explicação do que é a pancreatite, doutor. E o vídeo ele também mostra a causa mais comum, que seria o quê? A pancreatite aguda biliar. Tá. Aqui, como a gente pode ver, seria o pâncreas. E aqui, as pedrinhas, o quê? Que estão dentro da vesícula. Quando uma pedrinha, ela sai da vesícula, ela faz esse caminho e ela pode impactar aonde? Na região do pâncreas, ocasionando desta forma a inflamação do pâncreas. Cerca de 75 a 80% dos quadros de pancreatite são decorrentes ao quê? Pacientes que tinham pedra na vesícula e acabaram desenvolvendo esse quadro. Para vocês terem uma ideia, no momento, eu estou com 2 pacientes que estão internados por pancreatite, inclusive a gente teve até que operar ontem. Então é algo que é relativamente comum a pancreatite ser causada por pedras na vesícula. Então, mas normalmente as pessoas só vão descobrir essa pedra, talvez, depois que vem a pancreatite. A pancreatite. E quais são os sintomas, até pra gente Os sintomas mais comuns são dor, principalmente na região alta do abdômen, associado a náuseas e vômitos. Então, alguns quadros de pancreatite, eles não são diagnosticados mais leves, por quê? O paciente tem náusea, vômito, dor na boca do estômago e ele fala, isso aqui é alguma coisa que eu comi mal. Fica 4, 5, 6 dias e acaba se autolimitando. Tá. Nos quadros que são um pouco mais graves, que acabam procurando o hospital e é diagnosticado. Só que, doutor, aqui a gente observou, pode colocar o vídeo de novo, achei super interessante. Quando tem pedra na vesícula, que ela se desloca. Isso. É frequente? Por que ela se desloca? Porque se a gente for observar, a causa principal desses cálculos é quando são cálculos pequenos. Isso é, falando novamente, uma das pacientes nossas que está internada, ela sabia desde 2015 que ela tinha microcálculos na vesícula. Tá. Quando você tem esses microcálculos, isso é, os cálculos são pequenos, então a chance é maior de ele entrar dentro desse caninho que a gente mostrou e para o pâncreas. Entendi. Quando é um cálculo grande, que a gente considera cálculos acima de 3 a 4 milímetros, a chance de ele entrar neste caninho e ir até o pâncreas, ele é menor. É menor. Então, pacientes que têm microcálculos têm uma chance maior de fazer pancreatite. Olha que interessante essa informação. Agora, além dessa forma do deslocamento dessa pedra, existe outra forma de ter a pancreatite? Existe. A causa mais comum da pancreatite é por cálculos. As outras formas são uso de álcool, que isso é uma coisa que a gente vê principalmente em jovens. Aumenta a inflamação. Aumenta a inflamação, esses pacientes abrem um quadro de pancreatite pelo consumo excessivo de álcool. Medicamentos, e dentre eles a gente destaca o quê? Os anti-inflamatórios. Hoje em dia agora tem uma moda, principalmente americana, de tomar profilaticamente anti-inflamatório antes do treino. Isso está drasticamente sendo cogitado e falado às sociedades médicas, por quê? O anti-inflamatório já é algo cheio de restrições. Tomar profilaticamente para você não sentir a dor, que isso? São riscos muito grandes. Nunca tinha ouvido falar nisso. Isso é recente? Eu estava nos Estados Unidos faz 10 dias e daí a gente estava conversando no meio médico e eles estavam falando que hoje em dia os pacientes, as pessoas principalmente que treinam muito sério, fazem exercícios mais de altas performances, eles têm feito isso. E é algo que preocupa por quê? A gente já falou em outras pautas aqui, o anti-inflamatório faz lesão renal, úlcera gástrica, úlcera no duodeno e
pode causar pancreatite. E sem contar que é algo pego também lá no doping, né? Para atleta não Sim, pode, né? O atleta de alta performance, alguns, dependendo do anti-inflamatório, se tiver algum hormônio, essas coisas, não podem. Mas o anti-inflamatório em si de população como nós, imagine, você tomar profilaticamente um remédio que acaba muitas vezes fazendo mal, né? Nossa, então, mas a fadiga muscular é tão legal. Quando chega na fadiga, você fala, atingir meu objetivo, a dorzinha. Nossa, pra quê? É o mais legal. Não, depois, não é, Juju? A gente chega aqui assim, ai, não consigo andar e tal. Mas isso que é o legal, é aquele, ai, valeu, eu atingi o objetivo. Agora que a gente teve fora, que a gente escutou isso, é algo que eu não tinha escutado muito aqui, e é algo de alerta que serve. E mesmo para a fadiga, e quando o paciente tem dor depois do treino, deve ser usado com muita cautela, né? A gente já falou isso aqui umas 3, 4 vezes sobre os perigos, principalmente da parte gástrica, que é a nossa área dos anti-inflamatórios, né? Então, e também a gente está falando de uma dorzinha natural, ultrapassou esse limite. O exercício que está ficando errado. Tem alguma coisa errada na história, né, doutor? Bom, voltando um pouquinho na pancreatite, então a gente retomou. Os sintomas são sempre os mesmos, independente se é uma pedra na vesícula ou essas outras causas. Sim. É sempre o mesmo. Só que aí, a gente entrou até nessa parte da vesícula, acho importante, com certeza vão chegar perguntas, pode mandar @VocêBonitaTV. Vamos retomar o que causa pedra na vesícula para a gente entender o quadro geral, o que a gente pode fazer, né? O que causa pedra na vesícula, principalmente, é mulheres, pacientes que estão acima do peso, pacientes que têm acima de 40 anos, esses são os principais. A gente sabe que a relação de pedra na vesícula é maior em mulheres, principalmente também pela parte hormonal, que tem uma relação com as pedras. E pacientes que a gente fala múltiplas, que tiveram já várias gestações, e a obesidade, por quê? Por isso que pacientes que eram obesos fazem cirurgia bariátrica, até 50% a 60% desses pacientes evolui com a formação de pedra da vesícula. Então, a oscilação drástica de grande quantidade de peso também é um fator. Só que aí, doutor, quando é recomendado, então, tirar essas pedras ou tirar a vesícula, enfim, né? Qual é o tratamento, falando um pouco da vesícula? Pacientes que têm microlitias, isso é, microcálculos, a gente sempre já recomenda a retirada pelo risco de dar pancreatite. E por que a gente fala? Para a gente ter uma ideia, 30% das pancreatites, elas podem ser graves. Destes, 20% podem evoluir a óbito. Então a gente é o risco-benefício. Você tem o risco de ter uma doença que muitas vezes pode ser grave, UTI, quanto a uma cirurgia de vesícula que geralmente se opera de manhã e vai embora à tarde. Hoje em dia, depois de 8 a 10 horas da cirurgia, a gente acaba dando alta. A cirurgia pode ser feita por vídeo por 4 furinhos, sendo um de 1 centímetro e 3 de 3 milímetros, ou por incisão única que a gente faz. É o single port, que é uma incisão de 1,5 a 2 centímetros. É uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia bem tranquila. As outras indicações são pacientes que têm sintomas, dor, pacientes que têm cálculos maiores que 2 centímetros, 2 a 3 centímetros pelo risco de câncer de vesícula, e todo paciente que tem pedra de qualquer tamanho, mas que seja diabético. Isso também é um fator de risco. Sim, porque o diabético, ele demora para sentir dor. Então, geralmente, quando ele sente dor, ele vai ser operado num estágio pior. Olha que interessante. Daqui a pouquinho perguntinhas do público estão chegando no negócio. @VocêBonitaTV. Deixa agora retomar uma coisa importante. Estão falando da vesícula, entendemos desse deslocamento das pedrinhas, desses cálculos que podem trazer a pancreatite, mas tem 2 tipos de pancreatite. Ou a gente pode citar assim, 3, né? Uma aguda, uma crônica e uma leve. A que você comentou é um caso de crise, então essa é a aguda? A pancreatite aguda, como você bem disse, a grande maioria das pancreatites, 85 a 90% dos quadros, são pancreatites agudas. Pancreatite crônica é uma outra entidade um pouco mais rara, felizmente, que a maior causa é disparado o álcool. Por quê? O álcool ele vai constantemente inflamando o pâncreas e se torna uma coisa crônica. Entendi. A grande maioria, felizmente, é uma pancreatite aguda, ela é autolimitada.
Nos quadros, se você vai gerar pancreatite aguda de repetição, 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 ele vira algo crônico. Mas, felizmente, isso a gente vê numa parcela menor de pacientes. E aí, como deve ser o tratamento, então, dessa pancreatite? O tratamento da pancreatite, basicamente, no começo é jejum, analgesia com alguns analgésicos específicos e descobrir a causa. Por quê? Se você não descobre a causa, vamos supor que a causa do paciente seja o uso do anti-inflamatório. E ele continua usando, ele vai para casa e vai ter nova pancreatite. Tá. Se a causa é a pedra na vesícula, você não opera, como a gente até mostrou no filme, a vesícula geralmente tem vários microcálculos. Sim. Mais um vai se desprender e causar uma nova crise. Vamos colocar de novo o videozinho? Esse vídeo é muito legal. E os cálculos, como a gente viu aqui, a gente pode observar que geralmente são vários microcálculos. A gente pode ver que olha isso. Esses microcálculos geralmente são cálculos menores do que o cano, que é o ducto cístico e o colédoco. Então ele consegue entrar, mas o diâmetro da saída é menor. Então ele impacta, ele fica nessa região e acaba inflamando. O mesmo caso quando a gente está falando de cálculo renal. Mesmo cálculo da dor. Para o canal que é mais fino, enfim. E dá uma dor insuportável. Só quem tem já sabe. No caso da pancreatite é uma dor não tão intensa não quanto tão intensa, no caso graças a Deus. Da crise renal. Isso, a crise renal, a gente falar isso, eu que já tive isso aí, dói muito. Meu marido, eu achei que ele estava infartando, já te contei, né? Já. Eu achei que ele estava infartando. Assim, aí você fala, nossa, mas o que é pior? Claro que o infarto é muito mais sério, eu acho mais grave, mas a dor e a maneira que a pessoa fica, você já teve? Não, e vem súbita. É um negócio desesperador a crise renal. Mas você imagina, então isso aqui é o mesmo, pra gente entender, é o mesmo processo. É o mesmo processo, porque ali entupiu um caninho que inflamou. Puxa vida. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente, mandem perguntas que a gente vai agora abrir aí pras dúvidas de vocês, tá? Karina, obrigada, um beijo. Existe relação, então, entre a pancreatite e diabetes? Tem relação ou não tem relação? Tem. Karina, primeiramente, obrigado pela pergunta. E existe a relação porque quando você tem a pancreatite, é uma inflamação e uma destruição da glândulas pancreáticas. Então, principalmente nos casos que tem a pancreatite grave, o paciente às vezes acaba evoluindo para diabetes pela destruição do pâncreas. Puxa. Quando você tem uma pancreatite aguda leve, o quanto que se destruiu do pâncreas é muito pouco. Nos casos de pancreatite crônica e pancreatites graves, que ocorre um derretimento, uma destruição do pâncreas, esses pacientes evoluem para diabetes. Porque, então, tem uma ligação total com a liberação de insulina, coisa e tal. Isso, porque na pancreatite aguda, as células do pâncreas, elas se destroem e o líquido que é liberado delas destrói as outras células do pâncreas e gera uma cascata. Olha. Então, quando você consegue deter esse processo, a quantidade de pâncreas que foi destruído foi pouco. Mas quando esse processo ele não é parado ou se ocorre várias vezes, ocorre uma destruição muito grande e o paciente acaba evoluindo para diabetes. Além do álcool, doutor, você destacaria aí uma parte alimentar para quem tem já uma pancreatite, que já teve diagnóstico, que já fez até um tratamento, para manter uma vida normal, uma qualidade de vida melhor? O que acontece é que a gente sempre recomenda. Existe alguns alimentos que especificamente causam a pancreatite? Não. Porém, a gente sabe que você fazer um pâncreas que já sofreu uma pancreatite, você já tem um pâncreas que já teve uma maior destruição, a gente tende a fazer que ele não tenha que trabalhar em si muito. Então, se diminuir ou não fazer um consumo excessivo de açúcares, gorduras e, como a gente já falou do álcool, sim, ajuda o seu pâncreas. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Luiz, obrigada. Quem tirou a vesícula pode ter, então, pancreatite? Pelas outras causas, né? Também existe uma coisa, Luiz, que assim, quando você tira a vesícula, pode ter se deslocado uma daquelas pedrinhas da vesícula para o cano. E essa pedrinha pode ficar no caninho, que é o colédoco, por muito tempo. Tipo passeando ali. E em algum momento, essa pedrinha se desloca e dá pancreatite. Então, você pode ter
você pode ter novos surtos de pancreatite, até por cálculo, que a gente fala que foi cálculos residuais, pode, ou pelas outras causas que a gente já falou. Além do exame clínico, além da conversa com o paciente, do olhar, enfim, de examinar o paciente, quais são os outros exames que a gente precisa fazer para diagnosticar? O exame de sangue, que é a dosagem principalmente da amilase, que ela tem que estar 3 vezes aumentada do valor normal, e exame de imagem. O exame de imagem de eleição que a gente pede é a tomografia, porque no caso do pâncreas, o raio-x e o ultrassom são exames que não são bons para ver o pâncreas. Geralmente é a tomografia e a ressonância. Pela facilidade que a gente tem no nosso dia a dia e rapidez, a tomografia é o exame de eleição. Tá aí. Perguntinha do público, vamos ver na tela quem escreveu pra gente. Um beijo, Joiele. Ai, que linda. Faço uso de isotretinoína, que sobrecarrega o pâncreas e fígado. Há algum risco de provocar algo grave? O que seria isotretinoína? O que acontece é assim, a sobrecarga, ela com o tempo, ela pode levar uma falência, uma insuficiência pancreática, pode, mas isso tem que ser avaliado através de exames de laboratório, porque a gente consegue, o pâncreas tem tanto a parte endócrina como a exócrina. A endócrina é que controla o açúcar do sangue. A parte exócrina é que auxilia a nossa digestão. Existem testes que a gente faz para ver o grau de reserva pancreática que a gente tem. Então a gente consegue ir monitorando o funcionamento do pâncreas. Sim, consegue. E o que é isso que ela falou que faz uso? Sinceramente, não sei. Isotretino. Se ela quiser depois contar, né, por que ela toma, qual foi a indicação, enfim, alguma coisa que tenha acontecido, tá bom? Manda pra gente, Joiele, é isso. Mais uma perguntinha do público, olha lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar do caso do apresentador Marcelo Rezende, hein? Jamile, obrigada. Sensação de estômago cheio o tempo todo tem relação com pancreatite? É interessante essa pergunta, né? O que seria essa sensação de estômago cheio? É de estar empapuçada, né? Isso. De estar, assim, talvez estufada? Isso não tem relação, porque como a gente falou, a pancreatite é um evento agudo. Então, o que o paciente tem agudamente, náuseas, vômitos, não consegue comer. O que a telespectadora se referiu, que é o empachamento, que é essa sensação de estar sempre com o estômago cheio, não tem a relação com a pancreatite, que é uma causa pontual. É meramente técnico, quando você tem a pancreatite crônica, sim, por dificuldade de esvaziamento do estômago e do duodeno, você pode ter esses sintomas de empachamento. Mas como a pancreatite crônica ocorre, a gente tem uma população bem menor, não tem a ver com a pancreatite aguda em si. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Alexandra Saharovski, nossa nutricionista, a respeito das FODMAPs, que tem mais ou menos relação com isso. Esse lance de ficar empanturradinho, dar uma inchadinha, vocês vão entender já já. Vamos colocar mais uma perguntinha do público pro doutor, olha lá. Um beijo, Ana Laura, obrigada. Pancreatite, então, a gente considera aí hereditariedade, contando genética, esses fatores aí que podem mudar tudo, né? 10% dos quadros de pancreatite a gente se resume que a gente não consegue diagnosticar e tem uma parte relacionada à hereditariedade. Existem algumas síndromes que estão correlacionadas e existe também hereditariedade, sim. Felizmente, corresponde a menos de 2%. Porque essas hereditariedades, como a gente falou, é muito difícil de a gente atuar. Porque a pancreatite é ocasionada por pedra na vesícula, você vai lá e tira a vesícula. Do álcool, você pede para o paciente parar de beber. A hereditariedade são os casos mais complexos que chegam para a gente, são os casos hereditariedades. Puxa vida, tá aí. E no final tem relação com tudo, né? Mas que bom que a outra parte que a gente pode modificar depende da gente, né? Então essa é a notícia boa. Bom, agora a gente vai retomar um pouquinho, acho que a gente tem imagem dele para mostrar. Recentemente, né, o apresentador Marcelo Rezende, ele fez um desabafo aí num programa da Record, ele revelou numa entrevista para o Domingo Espetacular que ele tá com câncer no pâncreas e no fígado. E aí ele relatou como que foram os sintomas e chamou muita atenção que
ele falou que gosta muito de vinho e que ele teve uma aversão, que ele não conseguia tomar a taça de vinho. Falou, tem alguma coisa errada acontecendo. Interessante esse tipo de diagnóstico da própria pessoa se ligar que alguma coisa está errada porque é algo que gosta tanto, nesse momento não, né, ter aí esse impasse e não conseguir. E ele está fazendo um tratamento, né, ele foi super, citou palavras aí, enfim, de próprio incentivo, o que é muito legal, e falando que está orando, que vai sair dessa. O fato é que quando acontece algum tipo de situação como essa com alguém da mídia, a gente começa a ouvir muita coisa a respeito, não só do câncer, não só da doença, e aí fica todo mundo meio que em sinal de alerta. O que está acontecendo? Será que tem, como a gente está falando de pâncreas e de pancreatite, você já me conta se tem relação ou não com uma pancreatite, né? O que a gente nota, o que é comum entre os casos aí de tumor no pâncreas e no fígado, que a gente pode relatar, apenas para a gente tirar um pouquinho, né, aquela situação que todo mundo fala assim, nossa, então eu tenho, eu vou ter. Não é assim, nós somos imediatistas, como tem um lance do medo, do receio, a gente já acha, todo mundo já acha, nossa, eu vou ter, eu tive uma dor aqui, eu não sei o que lá, né, doutor? Então, assim, é para tirar realmente esse pânico e, claro, né, desejar aí que ele realmente tenha um resultado maravilhoso e saia dessa. Vamos lá, doutor, vamos entender um pouco aí desse tumor de pâncreas, coisa e tal. Essa é uma das áreas que a gente mais estuda. O nosso mestrado foi só em câncer de pâncreas. Você é onco, né? Eu fiz cirurgia do aparelho digestivo e hoje a gente atua muito na cirurgia oncológica do aparelho digestivo. E o que acontece, alguns dados só para o telespectador entender. Dentre os tumores, se estima, isso dados da Sociedade Americana, que em 2020 a 2030, os óbitos por câncer de pâncreas, você entre a segunda e a terceira causa. Eu acho que para o telespectador, o que é mais importante de eles saberem são os principais riscos já comprovados que levam. Dentre eles obesidade, tabagismo, o cigarro aumenta todo. Uso de álcool em excesso e inflamações de sucessões no pâncreas, no caso, a pancreatite. Tanto é que pacientes que têm pancreatite agudas de repetição, que levam a pancreatite crônica, possuem o risco aumentado de câncer de pâncreas. E, além disso, história familiar. Então, pacientes que têm parentes de primeiro grau que tiveram câncer de pâncreas, eles têm que ter um cuidado diferente. Tá. E a segunda mensagem que fica para o telespectador é que 7 a 10% dos pacientes que iniciam um quadro de câncer de pâncreas, o primeiro sintoma é virar diabético. Ou que era um diabético lábio, pouco, e ele fica descompensado e precisa usar grandes quantidades de insulina. Tá. Então, o paciente que tinha um hábito normal e ele se torna um diabético grave, isso é, que precisa já usar altas quantidades de insulina, de difícil controle, esse paciente geralmente a gente segue de perto por 1 ano. Tá. Porque ele pode estar entrando nessa janela de 7 a 10%. Tá. Diferente, e até para não ficarem apavorados, do paciente que vai fazer uma glicemia e vem o açúcar um pouquinho aumentado, começa a tomar algum remédio, uma metformina, um glifage, são remédios iniciais. Tá. Eu não estou falando desse caso, porque senão há uma população imensa que vai achar que está com câncer de pâncreas. E não tem nada a ver. Então, esses sinais e sintomas, e principalmente os fatores de risco, é importante para a população geral saber que é uma doença que está em constante crescimento os números e os fatores que podem levar a isso. Eu tenho uma pergunta para fazer do público, mas ainda é só para terminar essa parte até do tumor. Assim como outros tumores, existem aí alguns que vocês chamam de marcadores nos exames de sangue que podem estar alterados e indicarem um câncer de pâncreas? Sim. Num check-up? Existe 2 marcadores, vamos subdividir em marcadores de sangue e exames de imagem. Ok. Os marcadores de sangue existe tanto o CA19-9, que é o mais específico, como o CEA. Ambos os marcadores, eles não são específicos para o câncer de pâncreas. Entendi. Mas pacientes com câncer de pâncreas
tem uma relação muito grande desses pacientes que têm esses marcadores aumentados. Tá. Não necessariamente todo paciente que tem esse marcador aumentado vai ter tumor de pâncreas. Entendi. É importante deixar isso esclarecido. E aquela história de pegar o exame, abrir, sair olhando, todo mundo faz isso. Eu também faço. Mas, gente, isso é péssimo, né? Gente, isso é péssimo, isso é péssimo. Eu tenho aquele lance que dá os roxinhos quando eu passo coisa de estresse, né? Fico toda cheia de roxinho. Nossa, uma vez eu tava louca, assim, falei, né, diretora, olha os rostos, o povo olha e fala, cara, olha esses rostos. E é um negócio de vaso... Com a habilidade de fragilidade de ruptura. Gente, então não fica além disso. Espera o médico falar que não tem nada, que o negócio... Porque a gente está sujeito a tanta coisa e você viver a sensação de estresse, aí piora tudo. Né? E piora, inclusive, a nossa cabeça. Eu estou dizendo isso porque isso acontece comigo. Né? Eu estou ali bem no topo, porque isso eu faço bastante, acontece comigo. Eu estou tentando melhorar. Então, vamos juntos, né? E o que eu acho muito legal, assim, o Marcelo Rezende, indiretamente, ele deixou uma lição para as pessoas que está deixando muito grande, que é querer lutar e estar sempre com ânimo. Sim. Por quê? Como a gente cansou de falar aqui, o nosso psicológico, a nossa força, a gente querer vencer isso é extremamente importante. Concordo. Por quê? Nos últimos anos, o que tem crescido e que a gente está com esperança quando fala em oncologia? Que é a imunoterapia, que é dar remédios para o nosso sistema imunológico combater. Olha. E todo mundo sabe que o sistema imunológico e o nosso psicológico são diretamente relacionados. Então, temos uma esperança. Isso está em estudo. E mais do que isso, ele está mostrando isso, por quê? Para a população toda. Porque todo mundo pública, você fala, né? ele é uma imagem pública, ele está indiretamente ajudando outras pessoas com isso. Verdade. Vamos fechar com uma perguntinha do público? Olha lá, na tela. Um beijo, Tiago, obrigada. Quem teve hepatite A tem mais chance de ter pancreatite? Quando a gente fala de hepatite, tem relação com pancreatite? Não. Quem teve hepatite A é ocasionado por um vírus e que ele é autolimitado e que não tem a relação com a pancreatite. Tá. Nota de rodapé, mas existe casos de pancreatite que pode ser ocasionados por alguns vírus, mas não é o caso do vírus da hepatite A. Tá aí. Só posso agradecer, né? Queridíssimo sempre, Dr. Marcos Belotto, ele que é cirurgião gastroenterologista e como colocou aqui, também faz um trabalho em oncologia. Então o site é www.gastrooncologia.com.br, o Insta, doutor abreviado, Belotto com 2 T's, doutor Belotto, o doutor abreviado. Você já encontra o trabalho dele. Obrigada mais uma vez. É sempre um prazer. Você é maravilhoso. Até a próxima. Obrigada.